Tem vídeos do debate, tem vídeos que as pessoas mencionadas no debate responderam, como Rodrigo Maia e o próprio ministro Galvão lá do INPE, né, que foi espirrado pelo Bolsonaro. Enfim, tem um monte de vídeo aqui, tem uns 10 vídeos. Vamos começar por um que foi publicado por ele mesmo, Ricardo Galvão, que ele mesmo postou esse trecho aqui para lembrar que o Bolsonaro foi sim o governo que trouxe o desmatamento de volta. E é esse que é o ponto que é explorado pelo bolsonarismo. Estrangeiros ontem, Bolsonaro disse que são mentirosos os dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que mostram o aumento do desmatamento da Amazônia nos últimos meses. O presidente afirmou suspeitar que o diretor do Instituto esteja, abre aspas, a serviço de alguma ONG, fecha aspas. Hoje, o diretor do INPE, Ricardo Magnus Osório Galvão, rebateu as críticas do presidente. Ele tem um comportamento como se estivesse falando em putiquim. E eu quero estressar isso, uma conversa de botequim. Ele fez acusações indevidas a pessoas que do mais alto nível da ciência brasileira. Isso é uma piada de um garoto de 14 anos, que não cabe a um presidente da República fazer. Esses dados sobre o desmatamento da Amazônia, feitos pelo INPE, começaram já na meados da década de 70 e a partir de 1988, nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente. Então, esse trecho, insisto para você, a gente publicou na época, ele foi publicado, republicado agora pelo próprio Ricardo Galvão, na sua rede social no Twitter, lembrando que o Bolsonaro sim fez um esquema de desmonte no meio ambiente. O que o Bolsonaro usa contra o Lula? Isso é preciso entender para você desmentir o bolsonarismo. É simples. Então, se você entender aqui, ó, você vem para a linha do 2004 aqui embaixo e verifica qual é o valor de desmatamento. O valor do desmatamento era acima de 25 mil aí na época de 2004. Então, o Lula entrou. O que você precisa entender é que o desmatamento vinha altíssimo e o Lula entrou. O que o Lula fez? Fez o novo Código Florestal, fez os acordos e tal. O desmatamento caiu 84% do seu valor. Se você for seguindo adiante, passando 2011 até chegar em 2012, quando foi o menor índice, 84% de queda no desmatamento em 2012. E aí seguiu baixo até 2015. Quando o Bolsonaro entrou, ele desarticulou, começando pelo IBAMA, pelo INPE, liberando garimpo ilegal, todas as coisas, e o desmatamento cresceu 189%. É simples de você entender. Então o Bolsonaro fala, o meu governo desmatou menos que o seu. Desmatou menos que o do Lula. No entanto, ele está destruindo algo que já estava feito. E é isso que você precisa entender. O Bolsonaro pegou o desmatamento que estava controlado, num índice baixo, acontecendo todo ano, naquele valor, todo ano desmata tanto. Tantos hectares foram desmatados. O Bolsonaro falou, vamos voltar a desmatar lá como era lá na época da Idade da Pedra. E tá voltando. Então ele se gaba desse tipo de informação porque sabe que as pessoas não sabem interpretar um gráfico. Bota aí no Google, tá aqui o Google. É isso que o Google mostra. Que o Bolsonaro retornou com o desmatamento, que é algo que já estava controlado. Problema resolvido, volta com o Bolsonaro. Fome, volta com o Bolsonaro. Desemprego, volta com o Bolsonaro. Inflação, volta com o Bolsonaro. Tá, agora a gente passa para a parte onde o Moro é um super aliado, presença do combate à corrupção, papá. O Moro e o Bolsonaro agora estão unha e carne. Mas eles se esquecem de que a gente sempre disse que era um projeto de poder, que o Moro foi pro governo Bolsonaro, depois de liquidar com Lula de forma ilegal e planejada, pelo que a gente tá vendo. E quando ele não conseguiu liquidar com o Bolsonaro também, ele falou os podres de Bolsonaro todos. Aí agora volta juntos em love e pensa que a gente é otário. Tem aqui do lado o Sérgio Moro, que é um exemplo vivo do que foi a Lava Jato, que tem falado realmente do que aconteceu naquela época, e eu acompanhei muito bem, e ele é um dos responsáveis pelo ressurgimento do Brasil naquela época. O pessoal não quer que se combata a corrupção. É aquele fio que nunca acaba. O presidente tem lá investigação, a família dele rachadinha, né? Ele tem medo também que a investigação chegue nele.
E daí ele chegou a partir de determinado momento do mandato dele e começou, olha, tem que enfraquecer o combate à corrupção. Então o primeiro sinal foi esse. O governo trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. Tá? Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar, ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. O presidente me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele, presidente, essa liminar, até entendo lá o teu processo de investigação do seu filho, mas assim, para o país ela é um desastre, porque para tudo. O Rodrigo Maia apareceu para desmentir a questão do orçamento secreto. Boa noite. Mais uma mentira do presidente Bolsonaro agora no debate. Tem que voltar novamente aqui para lembrar a todos que efetivamente o orçamento secreto, que pelo jeito não é tão secreto, ele tem a lista de quem recebe, né? Não diz os nomes, mas diz o número que os deputados de esquerda teriam recebido, né? Quer dizer, está secreto para a gente, está secreto para a imprensa. Para ele, claro que não, ele que executa o orçamento. Essa prerrogativa é dele, não é do Poder Legislativo. Mas eu encaminho aí a mensagem da criação do RP9, assinada pelo presidente da República e pelo ministro Ramos. São os dois criadores do RP9. De fato, o Congresso tentou, sessão do Congresso, LDO não passa pela Câmara, sessão do Congresso presidida pelo senador, presidente do Congresso Nacional, não tem nada a ver com a Câmara. Ele vetou, o veto foi mantido e ele criou o RP9 por uma mensagem assinada por ele e pelo ministro Ramos. Essa é a verdade. Infelizmente, de verdade, eles conhecem pouco. Merval Pereira é o jornalista porta-voz da Rede Globo. Ele que fala o que a Globo pensa, é o que almoça com os donos da Globo. Ele tá falando aqui sobre o Bolsonaro e as suas visitas nos hospitais. Destacar nesse debate aí, nessa parte, o Bolsonaro dizer que visitou hospitais. Sim. Anonimamente. Isso é um descaramento, é achar que a gente é idiota. Né? Ele vai a tudo quanto é lugar, acompanhado de um batalhão, faz live de tudo quanto é lugar, tal, ia visitar hospital sem dizer para ninguém, sem contar para ninguém. Escondido. Porque ele é uma pessoa muito discreta, muito... Isso é um absurdo. Pelo contrário, bolsonaristas invadiram hospitais de campanha estimulados por ele. Agressivamente. Estimulados por ele. Por ele. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa... Da agora para frente, é só vídeos do debate, recortes do debate com cenas interessantes. Aí eu vou deixar passar uma atrás da outra, tá? Você aí, ó, no meio da sua tela aí, ó, BR-163... É uma rodovia longitudinal do Brasil que possui 3.579 quilômetros. Preste atenção. A BR-163 possui 3.579 quilômetros. Agora escuta o que o Bolsonaro fala sobre a BR-163. Quando o senhor fala em BR-163, não inventa. Faltavam 50 quilômetros. Aqui. Faltavam 50 quilômetros, que eu tinha perdido lugar. Quando o senhor fala em BR-163, não inventa. Faltavam 50 quilômetros. 3.600 e lá vai cacetada de quilômetros, faltava 50 quilômetros. Aí o Lula não pode falar que foi ele que fez, porque o Bolsonaro fez 50 quilômetros. E nota, eu sempre faço questão de destacar. O Lula fez 3.600 e tantos quilômetros, Lula e a Dilma. Aí eles pegaram umas pedras e colocaram no meio do asfalto para ninguém usar. Porque só pode usar o asfalto depois que faltar os 50 quilômetros, né? Aí foi lá e teve o trabalho ainda de botar uns homens pra colocar pedra e terra e brita no meio do asfalto pra ninguém usar. A mesma coisa aconteceu com o Rio São Francisco. Fizeram lá 650 quilômetros de transposição, aí eles foram entupir com terra, porque não pode passar água enquanto não completar, né? É claro que não. A rodovia, 90 e tantos % concluída. A transposição do Rio São Francisco, 80 e tantos % concluída, ela já tinha água. A rodovia já estava sendo usada, inclusive já devia estar precisando era de recapeamento com esse tempo todo lá. Mas o Bolsonaro não fala isso. Ele te trata como um idiota. E alguns aceitam e gostam. Por que a Dilma não concluiu os 12% que faltava nos 6 anos que ela ficou? Porque teve crise, porque teve o PAC, porque já tinha
tantos por cento. Você faz o negócio, 80 e tantos por cento concluído, agora, tá bom, né? Agora a gente pode tomar conta de outras coisas. Teve o PAC, teve metrô, teve veículo leve sobre trilho construído, um monte de outras coisas. E a obra tava sendo tocada devagarinho até onde chega. Até o final, até o golpe. Aí vocês deram o golpe em 2016, 2015 e querem o quê? Isso porque já vinha a instabilidade. Já vinha as provocações já vinha as pautas travando o governo. Não, o meu governo tá cheio de instabilidade artificial e eu vou continuar metendo o pau numa obra lá no Nordeste, lá, sem saber se eu vou dar conta de ficar nos dois lugares ao mesmo tempo. Você lava a boca pra falar da Dilma, Bolsonaro. Muito obrigado, até depois do almoço, fui.